Ô, Lana, você falou do Alexandre de Moraes, do ministro, né, e também do senador Marcos Duval. Eu já aproveito para colocar aqui sobre esse assunto, a nossa companheira em Brasília, a Karine Nogueira, né, Aline? A Karine Nogueira, repórter, que vai trazer detalhes aí a respeito, né, da afirmação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que confirmou que foi sim procurado pelo senador Marcos Duval para falar sobre um suposto plano arquitetado aí por Daniel Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro contra ele, contra o senador Marcos Duval. A Karine já vai falar aqui mais a respeito desse assunto. Diga lá, Karine. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, confirmou que foi procurado pelo senador Marcos Duval, que falou sobre o suposto plano arquitetado por Daniel Silveira e do ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa de dar um golpe de Estado. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral disse que a conversa com o senador ocorreu no Salão Branco, no STF, depois de uma solicitação do parlamentar. Segundo Moraes, ele não adiantou qual seria o assunto. O ministro disse então que perguntou se o senador estava disposto a colocar essas informações no papel e tomaria um depoimento, mas o senador indicou que aquilo seria uma questão de inteligência e não poderia confirmar. A partir disso, Moraes não oficializou as denúncias. Por fim, o ministro chamou de ridícula a tentativa de golpe e ironizou a ideia de o grampear. E a ideia genial que tiveram foi colocar escuta no senador, para que o senador pudesse me gravar, e a partir dessa gravação pudesse solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos. Foi exatamente essa a tentativa de uma operação tabajara que mostra exatamente o quão ridículo nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil. Tá aí, quinto sinal marcando 5h15, as informações da nossa companheira em Brasília, Karine Nogueira, falando, não é, Lana, sobre essa trama aí, não é, contra o senador. Diga lá, Lana. Agora é difícil entender, Gobato, o que é a versão verídica, o que é a verdade sobre essa história, né? Porque o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, primeiro que ele já chegou contando uma história que tem várias versões. E na entrevista à Veja ele deu uma versão, depois na live ele dá outra versão, e cada vez que ele fala ele aumenta um ponto, né, dessa história, desse dia que foi a reunião com Daniel Silveira e Bolsonaro, em que supostamente ele ouviu uma proposta para tentar gravar o ministro Alexandre de Moraes e provocar o ministro a dizer que atuava fora das 4 linhas. Supostamente o intuito seria questionar o resultado das eleições. É isso que o senador Marcos Duval está fazendo, dizendo que foi feito. Agora, o que motiva essa atitude? Primeiro, as autoridades vão descobrir se é verdade ou não, tá? Se confere o que ele está dizendo, se ele tem gravação, que provas ele tem para dizer que isso aconteceu da forma como ele está dizendo que aconteceu. E em se tratando de uma reunião real, de uma proposta real, qual é o intuito do senador Marcos Duval? Alguns representantes do governo, o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, já está dizendo que vai entrar com um processo, um pedido de cassação do senador Duval no Conselho de Ética, porque ele está agindo, praticando uma espécie de quebra de decoro parlamentar, porque está provocando uma confusão sem apresentar nenhuma prova, tentando gerar um enredo, uma narrativa para a instalação de uma CPI no Congresso Nacional que não seria favorável para o governo. Tem esse pano de fundo. Já havia, no momento em que a gente passa pelo 8 de janeiro, uma vontade política de instalar uma CPI para investigar. E aí o governo falou, bom, nós vamos encher as manchetes com fatos negativos e a Justiça já está fazendo um excelente trabalho investigando esse caso. Então, não há necessidade de a gente gastar capital político com uma CPI, e o governo tirou o pé do acelerador e não quis mais. E a oposição no Senado está batendo o pé, querendo movimentar a instalação de uma CPI
para discutir esse assunto. Então, tem a ver, a denúncia de Duval tem a ver com a tentativa da oposição de instalar uma CPI no Congresso Nacional e forçar uma informação, uma notícia que precisa ser investigada? Ou Duval acaba de dizer em entrevista à CNN que vai pedir que a Procuradoria-Geral da República afaste o ministro Alexandre de Moraes da relatoria dos atos antidemocráticos. Tem alguma intenção por trás dessa denúncia? Ela é verídica ou não? Quem tem que responder isso é a Justiça, são as autoridades. Ele prestou depoimento ontem, ficou 4 horas falando, o senador Marcos Duval, para esclarecer o que é a versão dele desses fatos que estão mais gerando ruído e confusão em Brasília, envolvendo também Daniel Silveira, que foi preso ontem novamente depois de descumprir medidas cautelares de maneira reiterada, né? Então, prints de mensagens de Daniel Silveira no celular de Marcos Duval. Então, no dia em que Marcos Duval apresenta essa versão, é justamente porque o celular dos dois eles iam prestar depoimento. O Daniel Silveira certamente ia ter que entregar o celular. Mensagens de troca de mensagens com o senador iam estar no celular. Enfim, qual é o problema que está por trás e qual é a versão real dos fatos? Isso ainda é uma incógnita. A gente não sabe muito bem o que é verdade nessa história. Danilo Lobato, que confundiu todo mundo em Brasília essa semana. Ainda